A Marvel finalmente apresenta um filme solo com uma personagem feminina e a Capitã Marvel tem tudo para ter a mesma importância de uma Mulher Maravilha. É hora de ir mais alto, mais longe e mais rápido para falar sobre os direitos da mulher no Brasil. Depois de 10 anos da estreia do primeiro Homem de Ferro e da construção do MCU, finalmente nós temos um filme solo de uma personagem feminina, Capitã Marvel. A Carol Danvers foi criada pela Marvel apenas como mais uma namoradinha de super-herói, mas nos anos 70 ela sofreu uma reformulação para refletir um pouco do movimento feminista à época que lutava por mais inserção da mulher no mercado de trabalho. Nos anos 90 dos anos 2000, contudo, ela acabou tendo um pouquinho de prejuízo, né? Ela acabou regredindo um pouco porque virou apenas mais uma super-heroína hipersexualizada, com maiô cavado, cabelão e quase nada de personalidade. E ela só foi resgatada como um ícone feminista alguns anos atrás pela escritora Kelly Sue DeConnick, que transformou a antiga Miss Marvel em Capitã Marvel, recuperando um pouco do status militar dela, tirando toda aquela capa hipersexualizada e se concentrando muito mais na personalidade e nos poderes da heroína. Essa heroína que chega ao cinema agora com a ganhadora do Oscar, a Brie Larson, em um filme às vésperas do Dia Internacional da Mulher. E essa acaba sendo a melhor oportunidade da gente falar sobre os direitos da mulher no Brasil. Ou melhor, da gente falar dos não direitos, já que nos últimos 80 anos nós tivemos uma legislação construída com um trabalho muito árduo e, pior, uma realidade que não reflete essa legislação. O Código Civil de 1916 tem previsões que hoje nos parecem absurdas. Por exemplo, o homem era visto como a cabeça do casamento. Isso significa que a mulher tinha que obedecer a ele, ela não podia trabalhar, não podia fazer nenhum negócio sem autorização do marido. Além do mais, o casamento ele poderia ser anulado caso ficasse comprovado que a mulher não era virgem. Em 1940, no Código Penal, a gente tem a previsão do estupro, que é quando a mulher é forçada a fazer um ato sexual contra a vontade. Só que na prática isso só se aplicava se a mulher fosse o que a sociedade entendia como honesta, ou seja, aquela mulher solteira que morasse com os pais ou a mulher casada que fosse fiel ao marido. Portanto, qualquer outra situação, uma mulher independente que trabalhasse, morasse sozinha, uma mulher que eventualmente tivesse cometido adultério, não haveria estupro, ou seja, ela sofreria violência, mas o cara não seria responsabilizado. E mesmo que ele estuprasse uma mulher dita honesta pelos livros da época, ele podia escapar da pena caso ele casasse com a vítima, porque afinal ele estaria dando o sobrenome dela para ele e aí ele estaria tornando ela mais respeitável na sociedade. E veja que essa situação absurda que violentava uma segunda vez a mulher esteve no nosso código até 2005. Também nós vemos ali na década de 32, ou seja, menos de 100 anos, a possibilidade da mulher finalmente votar. Mas a primeira senadora brasileira só vai aparecer 40 anos depois. A gente finalmente vai ter um pouquinho de direitos a mais na Constituição de 88, que é a primeira que de fato traz igualdade entre homens e mulheres. Ah, mas aí você vai provavelmente ver constituições anteriores e vai ver que a gente já tinha algumas que falavam de igualdade de gêneros. Só que elas falavam, mas não faziam nada para garantir essa igualdade. Vai ser diferente na Constituição de 88, que vai trazer muitas vezes as discriminações positivas ou então as ações afirmativas. Não sabe o que é isso? Pode clicar aqui para ver o nosso vídeo sobre Homem-Aranha no Aranhaverso e discriminação. E lá nós falamos direitinho disso, envolvendo um outro grupo minoritário, que é o da população negra. Aqui nós estamos com um grupo minoritário vulnerável das mulheres. E aí a Constituição vai garantir, por exemplo, que eu não posso ter discriminação no salário, que eu não posso ter discriminação em ofertas de emprego ou promoções, coisas que a gente sabe que na prática acontecem. Também vai garantir o princípio da paternidade responsável, tentando combater o abandono de mulheres e filhos. Vamos ter também a previsão de uma aposentadoria com idades diferentes, já que se reconhece que muitas vezes
as mulheres acabam tendo uma dupla jornada. Elas acabam tendo que ter o seu trabalho formal, mas também dentro de casa, acabam tendo que cuidar de filhos, de comida, de limpeza, já que infelizmente em muitos casos existe uma cultura mais machista de que homem não pode ter tarefa doméstica. O convenhamos, é um absurdo. E depois de 88, nós também tivemos outras leis que vão tentar ajudar a participação feminina. Por exemplo, na política, nós tivemos em 97 uma norma que obriga a reserva de 30% das vagas nos partidos e nas coligações para candidatas mulheres. Só que na prática, essa lei acaba não sendo cumprida. Muitas vezes essas vagas sendo ocupadas apenas para mostrar para os tribunais eleitorais que a lei estaria sendo em tese cumprida. Nós temos essas vagas sendo utilizadas para lavagem de dinheiro ou desvio em campanhas. E para piorar, em vez de tentar melhorar a lei, o que o Congresso Nacional está tentando fazer é acabar com ela. Ou seja, acabar com uma porta que nós temos para a entrada das mulheres na política sem criar qualquer outro tipo de incentivo. Nós também não temos muito incentivo para as mulheres serem pesquisadoras, para as mulheres serem advogadas, serem militares. Por exemplo, nós só tivemos licença gestante para mulheres nas Forças Armadas em 2015. Para estudantes pesquisadoras que têm bolsa de estudo, apenas em 2017. E advogadas tiveram algo parecido, eu digo parecido, mas pouco parecido, com licença gestante em 2016, mas é só uma suspensãozinha ali de 30 dias dos prazos para que elas possam recorrer, possam peticionar nos processos, ou seja, nem chega a ser um tempo bom para que elas possam se dedicar aos filhos. Então a gente acaba vendo que não basta que eu tenha leis, é necessário que nós tenhamos uma mudança de pensamento, uma mudança que é proposta pela Convenção de Eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher que o Brasil assinou em 81. Ou seja, eu tenho que mudar o pensamento, a conduta, e isso pode ser feito tanto por ações do Estado quanto por ações de indivíduos. E aí a gente vê a importância de filmes como a Capitã Marvel, uma mulher que vai ser respeitada não pelo corpo, mas pelo que tem a dizer, pelo que tem a fazer. E nós percebemos como isso é difícil, como essa tarefa é complicada, quando o filme nem estreia e ele já é atacado em sites como o IMDb, a gente já tem uma campanha contra ela. E convenhamos, é uma campanha daqueles caras que têm uma masculinidade frágil. Esse grupinho justamente que tem que ser rebatido, e não é rebatido com violência, é rebatido com debate e rebatido com a Capitã Marvel dando porrada em todo mundo. Como sempre, links na descrição, incluindo um volume da Capitã Marvel escrito pela Kelly Sue DeConnick. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Quando o filme sair, você pode deixar aqui nos comentários o que é que você achou, sem spoilers, é claro. E a gente se vê numa próxima aqui no Direito à Cafeína, esperando por Vingadores Ultimato. E sim, vai ter vídeo sobre isso, vai ter vídeo sobre Thanos.